Mulheres misteriosamente assassinadas. Crimes brutais que assombram uma cidade. O Exterminador do Pecado. Filme inédito com Richard Crenna. Hoje, no Festival de Sucessos. A Globo 90 é nota 100. Jornal da Globo. Oferecimento Construtora Briquet. O que a Briquet constrói, nem o tempo destrói. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta quinta-feira. O preço dos carros aumenta 34%. É o terceiro aumento do ano. O Rio recebe amanhã mais 17 milhões de litros de álcool, mas as filas nos postos aumentam por causa do carnaval. Em Buenos Aires, 7 mil funcionários públicos protestam diante da sede do governo, dizendo que passam fome. O presidente José Sarney visita pela primeira e última vez como chefe do governo a cidade onde nasceu, Pinheiro, no Maranhão. O frevo em Olinda, o turismo em Salvador e as alegorias tecnológicas das escolas de samba no Rio esquentam a antevéspera do carnaval. Os investidores estão vivendo uma semana de muitas dúvidas. O que fazer para proteger o dinheiro da inflação? Deixar no overnight ou abrir uma caderneta de poupança? A equipe econômica do presidente eleito tranquiliza o pequeno investidor. Paulo Henrique Amorim. A professora Zélia Cardoso de Mello explicou que o presidente Collor está preocupado com essa aflição dos investidores. Principalmente porque, segundo ele, os pequenos investidores e os investidores de classe média não são especuladores. São pessoas tentando apenas defender o seu dinheiro dessa inflação devastadora. Para esses, diz a professora Zélia, o presidente, nesse momento, só pode dizer uma coisa: confiem nele. Os pequenos e os médios investidores não têm o que temer. Furnas e a Eletrosul estão devendo a Itaipu a bagatela de 600 milhões de dólares. Elas se defendem, não recebem de alguns estados. Mas o problema é que Itaipu está sendo obrigada a atrasar o pagamento de pequenos fornecedores, inclusive paraguaios. Aliás, uma delegação paraguaia foi ontem ao Itamaraty reclamar. Emissários dos dois campos, e foram emissários altamente qualificados, se encontraram ontem e ficou acertado o seguinte: a passagem do governo Sarney para o governo Collor será à altura de um país sério e bem educado. Os discursos de saída e de entrada serão em tom elevado. Portanto, não se repetirá o bate-boca da transmissão do cargo de Kubitschek para Jânio Quadros. Ainda bem. No Rio, a falta de álcool nos postos complicou a vida dos motoristas. Muitos postos fecharam por falta de combustível. E onde havia álcool, tinha fila. A maioria dessas pessoas que enfrentou filas enormes nos postos do Rio tem a mesma preocupação: garantir o álcool do carro para o carnaval. Os postos que receberam álcool logo cedo tiveram movimento o dia inteiro. As filas chegavam a ter 3 quilômetros, mas no final da tarde, o álcool já tinha acabado em vários postos. Esse posto na zona norte da cidade teve mais sorte. Nos últimos 3 dias, recebeu 28 mil litros de álcool. De lá para cá, os frentistas trabalham sem parar desde a hora que o posto abre, às 6 da manhã. Hoje, às 9 da noite, ainda restavam 2 mil litros de álcool no reservatório. Aqui nesse local, na zona sul da cidade, dá pra gente mostrar a situação dos postos de gasolina hoje no Rio. Olha só, esse posto aqui não tinha álcool, passou o dia inteiro vazio. E a menos de 100 metros desse posto, tinha outro, só que aquele recebeu o produto no final da tarde. E as pessoas tinham que ficar na fila 1h30 para conseguir encher o tanque. A Sunab autua a maior indústria de cimento do Rio Grande do Sul. A empresa estava cobrando o frete no preço do cimento, o que é proibido. A empresa Votoran, que fica em Esteio, na Grande Porto Alegre, controla 70% do mercado de cimento do Rio Grande do Sul. A Sunab descobriu que a empresa aumentava irregularmente o preço do cimento ao exigir que os clientes pagassem o frete. Na semana passada, o governo federal proibiu que as indústrias de cimento fizessem a venda casada, isto é, cobrassem do cliente o preço do produto mais o valor do frete. O
chefe da fiscalização da Sunab esteve hoje na empresa. Os jornalistas não puderam acompanhar o trabalho dele. Na saída, Aloysio Marins explicou que a Sunab autuou a empresa porque conseguiu comprovar a venda casada para 16 clientes. A Sunab comprovou a irregularidade através das notas fiscais da empresa. Neste caso, a Votoran cobrou um frete de 19.149 cruzados novos do cliente e pagou para a empresa transportadora 1.802 cruzados novos, uma diferença de 17 mil cruzados novos. Em alguns casos, quando a quantidade de cimento era pequena, essa diferença do frete fazia o preço do produto dobrar. A Sunab também descobriu que mesmo quando os clientes faziam transporte com caminhões próprios, a Votoran também cobrava o frete. Com a empresa deixando de cobrar este frete, quais vão ser as consequências para o mercado? O cimento vai baixar em média de 30% a 40% e, consequentemente, o custo da construção também irá baixar. A direção da Votoran, em Esteio, não quis falar sobre a autuação. A empresa tem 10 dias para apresentar defesa e pode pagar uma multa de até 8,5 milhões de cruzados novos. O ex-presidente Jânio Quadros volta à política e diz que é candidato ao governo de São Paulo. E o presidente Daniel Ortega pede que os Estados Unidos respeitem as eleições na Nicarágua. Veja daqui a pouco. Doutor, aqui está o prédio terminado. Obrigado, mas ficou uma droga. Como assim? Uma droga de acabamento, uma droga de material, uma droga... Mas, doutor... Derruba. Mas custou 15 milhões de dólares. Derruba! Jesus! Chame a Briquet. O que a Briquet constrói, nem o tempo destrói. Não dirija embriagado. O seu carnaval pode acabar na avenida. Não tenha mais dúvidas com o seu investimento. Escolha o que mais valorizou nos últimos meses. Um Chevrolet 0 km. Venha para o consórcio Consortec. Consortec, o consórcio da Pompeia, da Convel e da Jardins. Ligue 262-5888. E atenção para as novas medidas da economia. A maior extensão de vitrines liquidando tudo, preços milimétricos. Liquidação do lápis vermelho no Morumbi Shopping. Tô indo pra lá agora. Tem gente que anda pelo acostamento. Tem gente que anda sem cinto de segurança. Tem gente que dirige depois de beber. Tem gente que faz ultrapassagens perigosas. Tem gente que anda em alta velocidade. Mas felizmente tem gente que não faz nada disso. O ex-prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, resolveu voltar à política. Ele anunciou agora à noite que é candidato ao governo de São Paulo. Jânio Quadros está com 73 anos e garante que está bem de saúde. Apesar de ser filiado ao PFL, não confirmou por qual partido vai concorrer. A reunião durante o almoço do presidente eleito Fernando Collor com os presidentes da Câmara e do Senado abriu um outro capítulo na nova fase da política brasileira. Alexandre Garcia. O segundo artigo da Constituição brasileira estabelece que os poderes legislativo e executivo são independentes e harmônicos. Pois independência e harmonia foi o tempero da reunião almoço de hoje, em que o prato principal foi a busca de um entendimento para encontrar soluções para as diversas crises brasileiras. Pela nova Constituição, a distribuição de poderes faz com que muita coisa que vai ser proposta pelo futuro presidente dependa da aprovação do Congresso Nacional. Um não governa sem o outro. Por causa disso, na sobremesa, eles combinaram que ainda vão se encontrar mais vezes. O governo vai mandar ao Congresso um novo Código Civil para revogar leis feitas no início do século e que ainda estão em vigor. Muitos desses artigos perderam completamente a utilidade. Abrindo o Código Civil, a gente pode ler coisas como um artigo que permite que o pai deserde uma filha considerada desonesta, ou que o marido anule o casamento com uma mulher que já não é virgem. É que essas leis foram elaboradas em 1916 e de lá para cá, apesar das conquistas feministas, mudaram muito pouco. Esses artigos vão ser agora revogados com a modernização do capítulo de família desse Código Civil. As mudanças estão sendo estudadas há meses por várias advogadas do Conselho Nacional
Internacional dos Direitos da Mulher. E o anteprojeto, assinado pelo presidente Sarney, vai ser encaminhado amanhã ao Congresso Nacional. De acordo com o projeto, a mulher ou o marido podem adotar o sobrenome do outro. A administração dos bens passa a ser feita pelo casal e não só pelo marido. E o casal sem registro civil de casamento passa a ser reconhecido como uma entidade familiar estável. O projeto prevê também que a casa da família passa a ser impenhorável. A impenhorabilidade da casa da família é o único ponto polêmico desse projeto. Na prática, esse artigo proibiria, por exemplo, o dono de um imóvel de apresentá-lo como garantia para a contração de um empréstimo. Não se poderia mais hipotecar a casa onde reside a família. O ministro da Justiça acredita que esse artigo protege os herdeiros do casal e chegou a pedir ao presidente Sarney que ele fosse retirado do bojo do projeto e apresentado como medida provisória. O ministro-chefe do Gabinete Civil, Luiz Roberto Ponte, não concorda com a transformação do artigo em medida provisória. Ele defende que as pessoas têm o direito de usar os bens que possuem e prefere que o artigo seja discutido dentro do projeto de lei. Esta obrigação de você inibir que a própria família possa aspirar a crescer, exatamente através de tomar um empréstimo para fazer o seu negócio próprio, você impede isto. Portanto, você pode estar facilitando teoricamente por um lado e dificultando por outro. Agora, isso são visões diferentes, né? E é por isso que, indo para o Congresso, eu não tenho nenhuma restrição, porque o Congresso debaterá e tomará a resultante do pensamento que deve ser a média da sociedade brasileira. O foguete Ariane 4 explode pouco menos de 2 minutos depois do lançamento. O foguete, fabricado na França, saiu da base de Kourou, na Guiana Francesa, às 8h17 da noite de hoje, pelo horário brasileiro. Pouco depois, uma explosão no primeiro estágio do foguete propulsor destruiu a nave e os 2 satélites de comunicações japoneses que ela levava. O prejuízo para o programa espacial europeu é de milhões de dólares. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, pede aos Estados Unidos que respeitem a provável vitória sandinista na eleição do próximo domingo. Daniel Ortega dançou e usou até cavalo para percorrer a Nicarágua numa campanha onde disse que chegou a hora de abandonar o uniforme de comandante militar e trabalhar pela paz. A Frente Sandinista reuniu 300 mil pessoas em Manágua ontem no último comício. O presidente Ortega usou uma linguagem conciliadora em relação aos Estados Unidos e à oposição nicaragüense. Ele é o favorito em todas as pesquisas. Domingo de carnaval vai haver uma eleição na Nicarágua. Deve ser honesta, porque há praticamente 10 observadores internacionais vigiando cada urna. E parece certo que o Ortega e seus sandinistas vão ganhar. Construíram em 11 anos uma poderosa máquina política de trabalhadores e camponeses, distribuindo subsídios à torto e à direito. A economia foi para o brejo e a inflação é recorde, mas isso lhes deu uma garantia de vitória. E o maior erro da sua oponente, Violeta Chamorro, que é uma brava mulher e uma democrata, foi não ter sido contra a invasão dos contras financiada por Washington. O sentimento nacionalista e anti-Somoza na Nicarágua é muito forte. Violeta Chamorro pode se gabar, como outras pessoas, de ter forçado Daniel Ortega a uma eleição. Porque, no fundo, o que os sandinistas queriam era criar uma república popular democrática, à maneira dos sovietes. Democracia vai existir na Nicarágua. Seu destino econômico, porém, é imprevisível. O futuro do socialismo e da Europa Oriental está em discussão na França. A promoção é do Partido Socialista Francês, que está no poder. O debate se realiza na Universidade da Sorbonne, em Paris, como informa o enviado especial da Rede Globo, o repórter Pedro Bial. No anfiteatro da universidade, o primeiro-ministro francês, Michel Rocard, abriu o simpósio dizendo que era preciso redefinir o socialismo. Para ele, os socialistas do Ocidente erraram em todas as suas avaliações passadas sobre os caminhos do leste. Hoje, eles perguntam, para onde vai o leste agora? As revoluções de 89 teriam marcado o fim das ideologias? Países saídos de 40 anos ou mais de totalitarismo irão copiar os modelos do Ocidente ou retornar à história interrompida?
Na Europa Oriental, porém, a história continua desabalada. Enquanto o primeiro-ministro da Romênia, Petre Roman, participa do seminário, em Bucareste as manifestações se sucedem. E com o líder da Alemanha Ocidental, Helmut Kohl, fazendo campanha eleitoral do outro lado, o assunto Alemanha ganha importância dramática. Václav Havel, presidente da Tchecoslováquia, diz nos Estados Unidos que não teme um país democrático de 100 milhões de pessoas, mas tem medo de um governo totalitário sobre 2 milhões de pessoas. Mas são os poloneses que estão mais preocupados. Toda a Silésia e seu carvão, que era alemão antes da guerra, é hoje Polônia. E Helmut Kohl apresentou seu plano de reunificação em etapas, sem falar de fronteiras. Os poloneses têm um sentimento ambíguo com relação à Alemanha e não querem o confronto com a direita alemã. A recusa de Kohl, até agora, de se pronunciar sobre a validade inquestionável da fronteira com a Polônia, estabelecida depois da guerra, desperta o temor dos poloneses e a desconfiança dos europeus. Sempre os primeiros a defender a unidade europeia, os franceses querem aproveitar o momento para que a reunião das duas Alemanhas seja o início efetivo da união do continente. O novo carro de Ayrton Senna. E o jogo entre as seleções da Espanha e Tchecoslováquia que se preparam para a Copa do Mundo. Veja depois dos comerciais. Viajar é rodar o mundo. Idas e voltas, e voltas, e voltas. Sem abrir mão da segurança. Viajar é partir tranquila e chegar feliz. Atlantic Tour. Uma grande equipe para sua melhor viagem. Se você está pensando em comprar um carro 0 km, veja a resposta. Na Afonso Veículos você faz os melhores negócios com toda a linha de carros 0 km da Chevrolet. O atendimento é personalizado. E atenção para as novas medidas da economia. A maior extensão de vitrines liquidando tudo, preços milimétricos. Liquidação do lápis vermelho no Morumbi Shopping. Tô indo pra lá agora. Okay, guys, let's do it quick. Curtis Sark, Scots Whiskey. Welcome aboard. O Jornal da Globo sai na pole position e mostra as primeiras imagens da nova McLaren de Ayrton Senna. O piloto brasileiro está treinando na Inglaterra. Estava muito frio no autódromo de Silverstone, em Londres. Era a primeira vez que Ayrton Senna, depois de toda a briga com o presidente da FISA, Jean-Marie Balestre, experimentava um novo carro. Senna deu poucas voltas na pista. Os tempos não foram bons, mas a equipe McLaren informou que ficou satisfeita com o primeiro teste. As seleções se preparam para a Copa do Mundo. A dos Emirados Árabes, que está no grupo D, ao lado da Colômbia, Alemanha Ocidental e Iugoslávia, empatou em 1-1 com a seleção de Omã. E você vai ver agora o gol da Espanha contra a Tchecoslováquia, num amistoso também de preparação para o Mundial. O jogo foi na cidade de Alicante. Os espanhóis foram ao ataque. O artilheiro butraguenho tocou por cobertura para Manolo, que deu um drible dentro da área e completou para o gol. Veja o único gol do jogo por outro ângulo. Espanha 1, Tchecoslováquia 0. A seleção da Espanha está no grupo E do Mundial, ao lado do Uruguai, Bélgica e Coreia do Sul. E a Tchecoslováquia está no grupo A, com Itália, Áustria e Estados Unidos. Uma minissérie sobre a história do futebol com o maior astro do esporte. Essa é a nova jogada de Pelé e que, sem dúvida nenhuma, vai ser mais um golaço na vida do rei. Hoje, no Rio, ele participou das filmagens no estádio de São Januário, o campo do Vasco da Gama. Boa bola, garotada.
Pelé filmou num canto do estádio de São Januário, ensinando as crianças a chutar a gol. Ele vai ser o narrador do seriado de 6 capítulos, que vai contar a história do futebol. Filmado por uma produtora brasileira, a minissérie vai ser vista em mais de 20 países. Fala das regras do futebol, da violência e conta a história das Copas. Beleza, boa bola, vamos lá. No intervalo das filmagens, Pelé foi cumprimentar Sorato, o camisa 7 do Vasco. Sorato é o artilheiro do Campeonato Carioca. Esse negócio de gol eu aprendi um pouquinho. Então tem que cuidar do peito agora para continuar fazendo muito gol pelo Vasquinho. Boa sorte, Sorato. O talento passa de geração a geração no futebol brasileiro. Já em organização, o esporte parece estar parado no tempo. Mas isso pode começar a mudar. Juca Kfouri. Os clubes de futebol profissional do Brasil passam a ser empresas, sociedades anônimas ou limitadas. Como tais, passam a ter direito de voto para eleger o presidente da CBF. Os departamentos de árbitros passam a ser autônomos, sem nenhum vínculo com as federações ou confederações. Clubes profissionais e amadores passam a ser filiados em federações diferentes. Parece um sonho? Pois é bem mais que um sonho. Essas e outras novidades modernizantes para o futebol brasileiro estão no projeto de lei que os ex-presidentes do Fluminense e do Flamengo, Francisco Horta e Márcio Braga, acabam de escrever a 4 mãos. O projeto deve entrar no Congresso Nacional logo depois do Carnaval e, segundo Márcio Braga, tem todas as chances de ser aprovado ainda neste ano. Se for mesmo, o Congresso terá marcado um gol de placa, para a alegria do torcedor brasileiro. O Carnaval de Rua em Salvador. E os turistas no Carnaval do Rio. Veja daqui a pouco, depois dos comerciais. Aqui a seleção não joga. Mas não tá de todo ruim, doutor. Ruim, tá péssimo. Exagero, o gramado é ótimo. Se a Briquet tivesse feito, não tava sem cair os pedaços. Também foram dar para um artista. Chame a Briquet. O que a Briquet constrói, nem o tempo destrói. Tempo de Honda moçada, tempo de se divertir, botar a moto na estrada, se aventurar por aí. Mas pra não ter que remediar, sempre é melhor prevenir. Todo mundo sabe que é legal viajar, mas antes de sair, põe o capacete, use luva e jaqueta, seja dia, seja noite, faça chuva ou faça sol, verifique a luz de freio, o motor e a corrente, o pneu, lanterna, espelho, a buzina e o farol. A vida é boa, moçada, e é tanto pra se curtir. Respeite as regras da estrada, que a gente se vê por aí. Aproveite a promoção de verão do seu concessionário Honda para aproveitar o melhor do verão e sair por aí. Vamos lá, é pra acabar, madame. Pode apertar à vontade, freguesa. Pensou muito, baixou o preço. Sacolão do Iguatemi. Liquidação chique a preço de banana. De 19 de fevereiro a 10 de março. Nos bairros da Orla Marítima de Salvador, milhares de pessoas são arrastadas pelos trios elétricos. O ritmo baiano comeu solto no Farol da Barra. Mas aqui, hoje não é o primeiro dia do carnaval. Há 2 semanas que esse pessoal vem deitando e rolando com os trios elétricos. A festa aqui no Farol da Barra começou há cerca de 5 anos como uma alternativa ao principal carnaval de Salvador, que acontece no centro da cidade. Mas nem por isso a folia é menos animada. Ao som do trio elétrico, só não pula quem não vem. E para toda essa gente, o carnaval do Farol da Barra é apenas um aquecimento para o desfile dos blocos e a loucura da Praça Castro Alves. E se isso é apenas uma amostra, já dá para imaginar o que vem por aí. A alegria do Carnaval de Salvador é patrocinada pelos trios elétricos e pelos blocos. Mas para quem organiza a festa, a animação se transforma em grandes negócios. No início, apenas 2 blocos desfilavam nas ruas, o Barão e o Jacu. Eles dominaram a alegria do Carnaval de Salvador até o fim dos anos 60 e desapareceram.
foram substituídos mais tarde por blocos que surgiram depois da invenção do trio elétrico. E foi justamente com o trio elétrico que começaram a crescer e ganhar fama. Hoje, já são mais de 70 blocos e muitos funcionam como verdadeiras indústrias que dão trabalho a centenas de pessoas e lucro para os organizadores. Neste prédio estão instalados 2 dos maiores blocos da cidade, o Eu e Ela e os Internacionais. Todo ano investem milhares de dólares para entrar na avenida. As fantasias são em forma de mortalhas e parecem simples, mas algumas foram produzidas por estilistas famosos. Existem ainda os adereços, a mamãe sacode, a bolsinha, o lenço e o chapéu. Este bloco é o mais caro de Salvador. Sai com 1.200 pessoas que pagaram 8 mil cruzados pela mortalha. Este ano a procura pelos blocos para brincar o Carnaval de Salvador tem sido acima da expectativa. Tanto que não é fácil chegar de última hora e conseguir uma fantasia sem pagar caro. É que já existe o mercado paralelo da mortalha. Muita gente comprou barato, com bastante antecedência, para nesse período vender bem acima do preço normal. É o caso dessa jovem investidora. Se inscreveu no bloco, comprou 2 mortalhas e agora quer vender uma por 12 mil cruzados novos. 4.000% de lucro. Eu comprei essa mortalha para especular ela mesma. Comprei 2, uma eu saio e a outra para vender. Para ganhar dinheiro? Para ganhar dinheiro. Os blocos mais baratos geralmente são os maiores do carnaval. É o caso do Filhos de Gandhi, com 6.500 participantes. Todos são associados e pagaram em média 1.000 cruzados pela fantasia, já contando com o turbante. Mas há também os blocos organizados só para os turistas. Os hóspedes deste hotel, por exemplo, vão sair de mortalha acompanhando o trio elétrico, gastando menos que muitos baianos. 1.500 cruzados. Um preço que mexe com muita gente, mesmo antes da folia. O que é que você mais gosta do carnaval daqui? Acho que é a animação do pessoal e o trio elétrico, né? Quando chega o carnaval, eles fazem a alegria dos comerciantes do Rio. São turistas de todos os lugares. E este ano tem até os tripulantes do porta-aviões norte-americano Enterprise, que ganharam 5 dias de folga em pleno verão carioca. Os turistas chegam ao Rio com muitos dólares e sem qualquer noção de preços no país do cruzado novo. Na praia, eles são identificados de longe. Exageram nas cores dos calções, no tamanho do rádio e até na quantidade de creme. São os turistas que andaram meio desaparecidos da cidade, mas com o carnaval chegando, voltaram para aproveitar a festa. Para eles, o Rio é sinônimo de descontração. A maioria vem de cidades grandes, onde também deve-se ficar atento com a segurança. Este turista está aqui pela 9ª vez e acha que neste verão há mais segurança nas ruas e na praia. Os dólares trazidos pela tripulação do navio e do porta-aviões americano fizeram desta uma semana especial no verão carioca. O faturamento só desse restaurante aqui na Avenida Atlântica, por exemplo, aumentou em 100%. Eles costumam só beber chopp. E quem acaba faturando mais são os ambulantes. Aqui se vende de tudo, de peteca a camiseta, de retrato a tatuagem. Os preços variam e geralmente são muito acima do mercado. Por quanto você está vendendo um colar desse? 1.000 cruzados. Quanto? 1.000 cruzados. E vende? Muito. Muito mesmo. Se a gente pegar um gringo assim, mais ou menos bobo, não entende? A gente vende a 2. Este tripulante do Enterprise disse que gastou $400 em 3 dias. Mas eles estão satisfeitos. Este americano achou tudo bonito e barato e não economizou na hora de comprar presentes. I mean, I'm all set here. This is wonderful. I like Rio. Rio's the best place ever. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Rede Globo, São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil. Jornal da Globo. Oferecimento Construtora Briquet. O que a Briquet constrói, nem o tempo destrói.
Na Globo, Carnaval 90 é nota 100. A Sony vai mostrar um trailer do que você é capaz de fazer com uma Handycam. Imagens mais nítidas, mesmo com pouca luz. Leve e fácil de manejar. Totalmente automática, com até 2 horas de gravação. Você liga direto na TV. Parece filme de profissional. É, mas a mamãe que fez. Carnaval 90. Oferecimento Bic Multibarba. US Store. Sterilé. Sundown. E Sony. 1990, 25 anos da Rede Globo. Março, tela quente. A melhor e mais fantástica seleção de filmes inéditos na TV. Festival de Sucessos. Oferecimento Consórcio Nacional Lelo. A melhor administração faz a diferença.